curva se aproxima. Esquece aquela história de fazer a melhor tangente. Isso é coisa para piloto de corrida. A curva é o momento de maior prazer da maioria dos motociclistas e muita gente confunde a estrada com um circuito de competição. Tem várias variáveis que podem acontecer durante a curva, então você nunca pode, aquela curva cega, você nunca pode entrar perto do seu limite, porque dentro da curva pode ter um buraco, pode ter um animal atravessando a curva, pode ter um carro cruzando, então você tem que sempre ter uma margem de segurança muito grande. O risco na tangência é tomar um chão ou aumentar o perigo em situações inesperadas, com vários pontos de vista. Bom, a moto viu todo o percurso dela em alta velocidade, não olhava para os lados e quando o carro tentou entrar, quase que ela acabava se chocando, que podia ocasionar um acidente muito grave para o motoqueiro no caso, né? É uma rotatória, uma curvinha legal de se fazer. Eu vinha embalado e ia fazendo a curva normal e de repente o carro entrou no meu caminho e entrou direto bem na minha trajetória. E eu tive que desviar do carro e continuar a fazer a curva para não bater. O que aconteceu vale para qualquer situação de curva. Isso independe se você está na estrada ou se você está no centro urbano. Você tem que desviar e dentro da curva retomar a trajetória fazendo uma frenagem. Frear na hora certa exige técnica. Primeiro, nada de jogar o peso para frente ou abusar da inclinação. Aqui, recolocar a moto em pé foi rápido. Basicamente, nós temos 3 fases para executar a curva. A primeira fase é uma fase de preparação, uma fase muito importante. Eu vou estar ajustando a velocidade, freando se necessário, reduzindo a marcha se necessário, para que na segunda fase, quando a moto estiver inclinada, eu não tenha que fazer nenhuma alteração de percurso, de velocidade, de inclinação. A segunda fase é o momento quando a moto está inclinada e a terceira fase é o retorno da inclinação, a moto volta a ficar em pé. O maior índice de acidente, mais de 70%, é o uso indevido do freio que você tem. Então, numa curva, quando você freia muito forte o freio dianteiro, a tendência da motocicleta sair de frente é muito grande. Para frear com eficiência numa curva, o correto é colocar a moto em pé, só que nem sempre isso é possível fazer, né? Talvez iniciar com um freio motor, é importante não pressionar muito o freio dianteiro, usar sim o freio dianteiro e o freio traseiro, mas não dar uma pressão demasiada em nenhum deles, principalmente no freio dianteiro. A tendência também da motocicleta levantar, quando você freia o freio dianteiro, é muito grande, dela abrir a curva. Então, por isso que você freia junto o freio traseiro, para ela quebrar mais dentro da curva. Se frear na curva dá trabalho, acelerar não é menos difícil. O pneu de motocicleta ele tem uma curvatura diferente do pneu do automóvel. Então, quando a motocicleta está inclinada, chega aqui na borda, pode ver que a altura é diferente dela em linha reta. Isso muda totalmente a relação final de câmbio. A motocicleta vai ter uma subida de giros mais agressiva. Então, quando você está com a moto inclinada, você tem que dosar mais essa reaceleração. Se você acelerar um pouco brusco, ela vai estar com a relação mais curta, ela vai ser bem mais arisca. Isso tem a tendência da roda traseira escorregar. Por isso que vários tombos com a roda traseira escorregando em saída de curva, porque ela fica muito mais agressiva. Cada curva é uma surpresa. Então, lembra do planejar, identificar, prever, decidir e executar? A essência do PIPD é uma antecipação a um perigo potencial. Então, em curvas, a gente tem que estar aplicando essa estratégia também, né? Como a nossa visibilidade em curvas pode estar comprometida, então, quanto mais distante a gente puder olhar, quanto mais a gente puder captar esse perigo potencial, mais seguro é, melhor eu consigo preparar essa curva. A série Ponto de Vista continua. No próximo domingo, você vai ver como participar.